Estamos de volta com o segundo bloco do Mix TV Notícias. As lesões torácicas são muito comuns, mas por falta de informação, inúmeras pessoas não encontram um tratamento adequado. Uma pesquisa realizada em escolas públicas do Distrito Federal constatou que de cada 100 estudantes, um tem deformidades torácicas. As órteses são indicadas para a correção da maioria dos problemas ósseos, mas o preconceito muitas vezes dificulta o uso do aparelho durante o tratamento. O Mix TV Notícias recebe hoje o ortopedista Sidney Rage. Doutor Rage, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Muito bem, o senhor estuda essas deformidades torácicas há 33 anos, não é isso? Muito bem, e hoje o senhor é até uma referência mundial. Muitos pacientes do senhor vêm da Europa, não é isso, dos Estados Unidos, para tratar com o senhor. Agora, é muito comum essas lesões, essas deformidades torácicas, realmente elas são muito comuns? São bastante comuns, né? O que acontece é que elas são pouco conhecidas porque quem tem não mostra. Quem tem tende a esconder o problema e por isso mesmo elas ficam desconhecidas da sociedade. Muitas vezes os pais não percebem que o filho tem uma deformidade. Muitas vezes eles não percebem porque acontece que uma boa parte delas tende a se desenvolver, a se tornar mais pronunciada, exatamente no pico do crescimento da adolescência. Então, dá para os 14, 15 anos? Depende, né? 12, 13, depende de cada um, quando começa a crescer rápido. Quando o adolescente aquele estirão, né? Tem o estirão do crescimento, é que a deformidade se manifesta, porque elas são causadas por distúrbios no crescimento dos ossos do tórax. E por isso mesmo elas tendem a se agravar com o crescimento do indivíduo. Mas mesmo durante esse estirão, vamos dizer assim, do crescimento, existe tratamento para isso? É exatamente a fase ideal para se tratar. É durante o estirão do crescimento. A maioria até melhor do que quando criança? Apenas uma das deformidades, que não é até muito comum, que é o carinato superior, que tem uma protrusão um tanto quanto rígida. O senhor tem a foto dessa deformidade? Eu tenho umas fotos das deformidades em geral. Não, eu queria dessa que o senhor acabou de citar, dessa que realmente... Da carinato superior, tá? Aqui nós temos os vários tipos de deformidades, e nesse de cima são os tipos básicos. O que eu falei, o carinato superior, que é o PCS, que é esse aqui, esse tipo de deformidade ele é rígido. Esse sim merece ser tratado na infância. Mas ele compõe apenas 5% do total de nossos pacientes. Nós já temos examinado mais de 4.300 pacientes e esse tipo de deformidade compõe apenas 5% dos... Então, essa deformidade, o ideal é tratá-la durante a infância. Mas a maioria delas, que são os outros tipos que nós aqui vemos, tem mais dois outros tipos de carinato, né, que é deformidade com protrusão, e dois diferentes tipos de escavatum, que é a deformidade com depressão, todas essas são melhor tratadas na pré-adolescência e adolescência, ou seja, exatamente na fase que elas tendem a piorar, que é o pico de crescimento da adolescência. E existe uma explicação para isso? O porquê disso? A explicação é que nessas outras deformidades, as cartilagens do externo, que é o osso da frente do tórax, elas permanecem abertas por mais tempo. Né? Aqui nós vemos aqui essas cartilagens tá, no indivíduos normais sem deformidades. E aqui embaixo nós vemos um indivíduo com esse carinato superior, que eu acabei de mencionar, que é o único que merece ser tratado precocemente. Por quê? Porque todas essas cartilagens já desapareceram, o externo vira um bloco de osso único, certo? Perfeito. Porque aí ele para de crescer e as costelas continuam a crescer, gerando a deformidade. Ela vai ficando uma deformidade rígida, porque tem basicamente osso aqui. O externo virou um osso único. Enquanto que as outras deformidades, essa aqui de baixo, por exemplo, né, que é o escavatum, um outro tipo de escavatum, ela tem ainda cartilagens no indivíduo da mesma idade. Esses dois indivíduos têm 13 para 14 anos de idade. Entendeu? Então, essas deformidades que têm cartilagem remanescente merecem ser tratadas. Agora, por que isso ocorre? Por que essas deformidades ocorrem? Elas são basicamente de fundo hereditários. Para entendê-las, nós temos que entender o desenvolvimento normal da parede torácica anterior. Como esses ossos se desenvolvem. O externo, que é esse ossinho aqui do meio, né?
e as costelas e cartilagens costais que são situadas transversalmente em relação ao externo. Certo. Vocês imaginem que essas estruturas têm que crescer harmonicamente. À medida que o externo cresce, né, no sentido vertical, os arcos costais, as costelas e cartilagens costais crescem no sentido transversal. Se há um distúrbio de crescimento em qualquer uma dessas estruturas, vai gerar uma desproporção, claro, que vai gerar uma deformidade. Agora, essas deformidades podem também ser causadas por um acidente? Por lesões Pode, mesmo? por lesões inadvertidas, ou às vezes até mesmo por um ato médico que tenha objetivado o bem do paciente, mas acaba lesando uma cartilagem. Por exemplo, em 1995, eu descrevi esse caso, que é o pectus carinato iatrogênico, tá? Nesse rapazinho aqui, que sofreu uma cirurgia cardíaca, porque ele precisava da cirurgia cardíaca. Perfeito. Mas para se chegar ao coração tem que abrir o externo, que é esse osso do meio. Então, com isso, houve uma lesão das cartilagens de crescimento e, posteriormente, gerou-se a deformidade, tá? Que aqui nós vemos. E, com o tempo, nós fomos acumulando muitos casos, além desse que foi descrito na literatura, né? Como, por exemplo, esse aqui que eu vi há poucos anos atrás, de um garoto recém-nascido que recebeu uma punção external para diagnósticos do problema que ele tinha, né? Recém-nascido. E essa simples agulha, que num recém-nascido é bastante grande, né, gerou uma lesão no crescimento desse osso do externo. Absurdo. E a tomografia mostra aqui que houve um desarranjo completo entre o crescimento desse osso do externo e o crescimento das cartilagens costais, gerando a deformidade. Né? Existe também uma outra forma de ocorrência dessas deformidades que a gente chama de forma patológica, que são nos pacientes que têm alguma patologia prévia, uma doença esquelética, entende? Como essa menina aqui que tem uma osteogênese imperfecta. Então, pelo fato dela ter um distúrbio de crescimento generalizado, ela apresentou também um distúrbio de crescimento nos ossos do tórax, gerando essa grande deformidade da parede torácica anterior. Mas esses casos, iatrogênico e patológico, eles são, felizmente, pouco comuns. O mais comum é que essas deformidades aconteçam de forma espontânea e de fundo hereditário. Né? É muito Agora, eu comum ter outros queria que o membros senhor na família. mostrasse para nós, porque todos esses casos, todas essas deformidades, elas podem ser tratadas por meio das órteses, né? Nós preconizamos, né, há 33 anos o tratamento pelo uso de órteses e exercícios. Porque às vezes nós tratamos o carinato com esse tipo de cima de órteses aqui, certo? E o escavato a gente trata com essa órtese de baixo, que é o chamado compressor dinâmico de tórax 2, que tem duas almofadas. A parte posterior delas Qual é o material dessas órteses? É metal? É alumínio, com uma plaquinha de PVC, que é um plástico, né, com espuma e tecido. Aqui, por exemplo, tem uma capa extra de tecido que é para proteger a pele, né, para evitar Isso não pode ferir a pele. Irritação. Pode haver uma irritação cutânea, é comum que haja. O paciente que vem sem irritação, nós dizemos que ele não está fazendo o tratamento adequadamente. É verdade. Né? Aquele que chega para a gente e diz, não, eu estou usando o tempo todo a órtese, estou fazendo Agora, o que é melhor, usar diretamente na pele ou sobre a camisa? A nossa experiência tem mostrado que os pacientes que usam desinibidamente, sem vergonha de assumir o tratamento sobre uma camiseta, têm tido um melhor resultado. Por quê? Porque eles usam mais, usam de maneira frequente. Como, por você exemplo, pode botar uma camisa por baixo e depois botar uma camisa por cima. É o caso. E esse paciente, esse garoto aqui de 14 anos de idade, 13 para 14, ele fez isso. Mesmo para ir para a escola, para o colégio, ele usou desinibidamente as órteses sobre eu estou vendo até ali o símbolo do colégio, Leonardo da Vinci. Exato. Então, vejam bem, essa foto aqui foi antes do tratamento e essa outra 10 meses após o início do tratamento. Melhorou sensivelmente. Dá para ver que houve uma melhora tanto das áreas de protrusão quanto das áreas de depressão, né, desses arcos costais. Aqui visto de uma outra posição, né? Nós sempre tiramos essas fotografias clínicas nas mesmas
incidência nas mesmas posições, para que a comparação seja adequada, né? Mas dá para ver que a melhora foi sensível graças à dedicação desse paciente e ao uso da órtese de uma maneira desinibida. Agora, é o senhor é quem fabrica essas órteses ou essas órteses são... Não sou eu, elas são terceirizadas. Nós fazemos um desenho. molde de gesso, não é um desenho, é um molde de gesso. Ah. E mandamos uma prescrição detalhada, com o formato de cada almofada, com o tamanho de cada uma delas, entende? Porque não adianta a gente querer que se venda uma órtese dessa numa loja, por exemplo. Cada um tem um tipo de deformidade. Claro. Cada paciente, cada indivíduo tem uma alteração distinta. Então elas têm que ser personalizadas. Ou seja, cada caso vai ter uma órtese. Cada caso é uma órtese diferente. Tem pequenos detalhes que são muito importantes para que o paciente assuma, né, o tratamento e continue com ele. Por exemplo, a assistência médica. Dorme com essa órtese? Dorme, é recomendável que ele durma, que use o tempo todo, o máximo possível. No começo. Só tire para o banho e para a natação é o ideal no início. Por quê? Porque o paciente que faz isso, ele acostuma com a presença da órtese. O paciente que fica tirando o tempo todo não acostuma nunca. Entendeu? E o princípio é o mesmo do tratamento ortodôntico. Eu sempre digo para meus pacientes, o tempo que vai demorar para corrigir o seu problema vai depender de você. E o tanto que você melhorar também. Qual é o tempo médio? Depende da deformidade. Depende da deformidade? E da dedicação do paciente. Vamos supor, um paciente com uma deformidade mais rígida. Bom, um paciente já assim na fase de 16, 17 anos, com carinato inferior, que já chegou com a deformidade acentuada e rígida, com 16 anos de idade. Esse garoto resolveu 2005, assumir em 2005, ele reassumiu o tratamento e foi adiante. Vamos ver a progressão da melhora dele aqui em 2006, como ele estava, em 2007 e aos 20 anos de idade em 2009. Foram 4 anos, mas o que foram 4 anos para ele? Foram uma vida inteira de benefício que ele vai ter. É verdade. Né? Uma deformidade como essa, além da estética, o que ela pode causar de prejuízos a uma pessoa? Olha, o prejuízo maior é o emocional. Emocional. É o grande prejuízo para os portadores dessas deformidades. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma deformidade como essa, a autoestima é baixa. Vai lá para baixo. E ela não tira a camisa da frente de ninguém, não? Não tira a camisa para nada. É impressionante isso. É impressionante. Então não vai à praia? Não... Às vezes até vai, mas vai com a camiseta em cima. Raramente a gente observa um paciente com uma deformidade dessa numa área pública sem a camisa, entende? É uma coisa bastante constrangedora, né? Porque o tórax, a parte da frente do tórax, é uma região muito importante para o ser humano, do ponto de vista psíquico. Em especial para os homens. Mas a alteração talvez seja a parte mais bonita do corpo do homem. No sexo feminino também existe, tá? Ela é menos frequente, nos nossos mais de 4.000 pacientes, apenas 27% são do sexo feminino. Mas ela também existe. Então essas deformidades torácicas elas atingem mais os homens? Atingem 73% dos homens. Dos homens. 27% das mulheres. 27% mulheres. E podem ser em protrusão, como a gente mostrou, os tipos diferentes, e em depressão, que é o escavato.